O jeito errado, tá, de aumentar a autonomia do seu aluno é oferecendo ajuda de forma indiscriminada. Tá? Primeiro jeito errado de fazer isso é oferecer ajuda de forma indiscriminada. É aquele aluno que recebe ajuda todos os dias. Ele recebe ajuda desde o primeiro horário que ele entra na escola até o último horário. Ele recebe ajuda a semana inteira, ele recebe ajuda o semestre inteiro e o ano letivo inteiro. Sempre tem alguém ali do lado dele ajudando. O tempo todo tem uma pessoa do lado dele ajudando. Ah, mas Leandro, o meu aluno, ele foi diagnosticado com um transtorno XYZ e ele precisa de um profissional de apoio do lado dele o tempo todo, ajudando, apoiando ele. Olha só, gente, apoio, tá? Ele precisa de apoio? Ok, apoio é uma coisa, mas ajuda full time, 100% do tempo, para fazer todas as atividades, isso não é apoio. Isso é criar um ciclo de dependência. A pessoa precisa aprender a fazer as coisas com o máximo de autonomia que ela tem possibilidade de fazer. Se isso não está acontecendo, a gente está oferecendo ajuda de forma indiscriminada e essa ajuda de forma indiscriminada não ajuda o nosso aluno a fazer sozinho. E ele tem capacidade de fazer sozinho, com o conhecimento e os recursos apropriados. E o outro jeito errado de você oferecer autonomia para o seu aluno é o pior de todos, que é não criar nenhuma possibilidade dele fazer e acertar. Quando a gente não cria nenhuma possibilidade dele fazer e acertar, aí é pior ainda, que ele fica sem fazer nada. E ele ficando sem fazer nada, aí ele começa a acreditar que ele não consegue também. Do primeiro jeito ele não consegue, ele acredita que ele precisa de ajuda sempre. Do segundo jeito ele acredita que ele nem com ajuda ele não consegue de jeito nenhum. Aí ele começa a pensar que não era nem para estar ali naquele lugar, na escola. E isso não é verdade, o nosso aluno precisa ir para a escola e aprender. É para isso que ele está indo para a escola, porque todos podem aprender. Então, Leandro, como que eu vou conseguir oferecer para o meu aluno uma atividade que ele consiga fazer sozinho? Segundo um autor chamado Pajares, a autoeficácia é desenvolvida a partir de 4 fontes. E eu vou citar uma aqui com vocês, que é a seguinte: experiências de êxito. Guarda essa aí. Olha só, o Pajares, ele é uma pessoa chique, né? Ele usou palavras bonitas aqui, experiências de êxito. O que é experiências de êxito? Vamos ver a definição segundo ele. A mais importante fonte é a interpretação, a mais importante fonte de aprendizado da autoeficácia, tá? A gente já viu aqui a importância da pessoa ser autoeficaz, de aprender autoeficácia, né? E o seu aluno só vai conseguir fazer a atividade sozinho se a gente trabalhar a autoeficácia nele. Olha só que lindo. Mas, segundo o Pajares, existem 4 fontes para aumentar a autoeficácia de uma pessoa. E eu vou citar uma que mais pertinente aqui. A mais importante fonte é a interpretação da pessoa do resultado de suas ações. A interpretação da pessoa do resultado de suas ações. Normalmente, resultados interpretados como sucesso aumentam a autoeficácia, mas quando interpretamos como fracasso, diminui. Do que o Pajares está falando? De uma forma extremamente elegante. Ele está falando do que a gente acabou de falar aqui, que o aluno precisa fazer, porque fazendo ele entende, e entendendo ele acerta. E quando ele acerta, ele tem o quê? Experiências de êxito. Quando o aluno acerta a atividade que ele fez sozinho, ele tem experiências de êxito. Ele interpreta a ação dele como sucesso. A mais importante fonte é a interpretação da pessoa do resultado de suas ações. Quando o aluno faz uma coisa e o resultado da ação dele, ele interpreta como algo positivo, como sucesso, você está fazendo a autoeficácia dele crescer. Resultados interpretados como sucesso aumentam a autoeficácia. O aluno precisa acertar. Acertando, ele não só aprende o conteúdo proposto, ele aprende a fazer mais sozinho. Ele aprende a fazer cada vez mais sozinho. Então, ajude apenas quando é preciso e o seu foco como educador precisa ser em diminuir gradativamente o nível da ajuda. Na prática, Leandro, uma dica prática para a gente aplicar hoje aqui. Eu quero aplicar esse conceito com o meu aluno. Você prometeu que hoje a gente ia ver algo para colocar em prática. O objetivo aqui é proporcionar inclusão na prática para você. Tá? Você já entendeu toda a importância, toda a fundamentação da importância da dica que eu vou te dar aqui agora. E eu quero te dar essa dica com foco na prática. Vamos lá. Nossa dica aqui é muito simples. Qual é a dica? Coloca na atividade
apenas aquilo que você acredita que o seu aluno vai conseguir fazer sozinho. Parece tão simples, não é? Vamos lá. Coloca na atividade apenas aquilo que você acredita que o seu aluno vai conseguir fazer sozinho. Quanto mais vezes ele fizer a atividade sozinho e acertar, mais ele vai querer fazer a atividade, mais ele vai ter confiança de fazer as próximas atividades. Mais autoeficácia, motivação, mais autonomia você vai estar criando. E aí vai ficar mais fácil, cada vez mais fácil, do seu aluno fazer outras e outras e outras atividades ao longo aí da semana, ao longo do ano letivo. O diagnóstico do seu aluno, você vai perceber que não importa tanto assim. O que importa é quantas formas de ensinar diferentes você conhece. E aí, quando você começar a entender isso, você vai perceber que todos podem aprender, que isso é verdade e que dá para fazer aí na sua sala de aula, independente de que lugar do mundo você esteja, independente da origem, da família do seu aluno, independente do que estiver acontecendo aí, da quantidade de recursos que você tem ou que você não tem, é possível ter resultados sim e possível desenvolver, estimular a autonomia do seu aluno para que ele faça as atividades sozinho, o máximo de independência possível, porque isso não vai ser importante só para ele aprender o conteúdo proposto, isso vai ser importante para a vida dele. E isso aí é sim uma educação para a vida, uma educação que prepara a pessoa para a vida, né? Porque o nosso aluno não vai ficar para sempre na nossa sala de aula. Um dia ele vai embora para casa e não vai mais voltar para a escola. E aí, será que ele está preparado para deixar a escola hoje? Será que a gente está preparando os nossos alunos para deixar a escola? Autoeficácia prepara a pessoa. Autoeficácia, autonomia prepara a pessoa para a vida, né? É muito difícil ter uma vida independente sem autonomia, sem conseguir realizar as coisas sozinho. E é desde as atividades escolares que os nossos alunos começam a entender que eles podem e que eles conseguem fazer as coisas sozinhos. Por isso, é importante a gente conseguir adaptar as atividades para os nossos alunos, porque a gente não só inclui o aluno quando faz a adaptação, a gente prepara ele para a vida também. De quem é a responsabilidade de adaptar atividades da sala de aula? Do professor regente ou do professor do atendimento educacional especializado? E a pessoa que perguntou se chama professor. Professor, a responsabilidade é de ambos. O atendimento educacional especializado é um serviço da escola para eliminar barreiras entre o aluno e o conhecimento. E às vezes essas barreiras estão na sala de aula de geografia, por exemplo. Mas o professor do atendimento educacional especializado, embora a função dele seja remover barreiras, não é a função dele conhecer tópicos de geografia, percebe? Né? Se você fizer uma pergunta de geografia aqui, eu pedir para que eu faça a adaptação de uma atividade de geografia, eu vou ficar assim, eu vou ter que estudar esse conteúdo aí. Vou ficar, que palavra que é essa aqui? O que isso quer dizer mesmo? Que assunto é esse? Eu não vou lembrar. Os meus conhecimentos de geografia limitam-se às minhas aulas de geografia quando jovem. Eu não estudei de geografia depois que eu saí da escola. Já o professor de geografia, ele fez uma licenciatura em geografia. É outro patamar, né? Então, o conhecimento de didática de geografia dele é muito superior ao conhecimento de um ex-aluno de geografia. Percebe? Não tem nem comparação. E o professor do atendimento educacional especializado, geralmente, ele é um ex-aluno de geografia, não licenciado em geografia. Até porque você não vai encontrar um professor do atendimento educacional especializado licenciado em todas as disciplinas. E para adaptar a atividade, você precisa ter conhecimento específico da disciplina. Quanto mais você conhece da disciplina, mais fácil fica fazer a adaptação. Porém, não só de conhecimento da disciplina se faz uma adaptação de atividade. Porque se fosse assim, não precisava de atendimento educacional especializado, né? Se bastasse apenas o conhecimento de geografia ou da disciplina específica que você quer ensinar, se esse conhecimento fosse o suficiente para adaptar uma atividade, não precisaríamos de atendimento educacional especializado. Mas existe o atendimento educacional especializado porque existe demanda de recursos, de estratégias para alcançar o aluno com deficiência e eliminar barreiras. Então, nós precisamos juntar, fazer o casamento entre o conhecimento da disciplina, do componente curricular, e o conhecimento de estratégias, técnicas e recursos acessíveis para adaptar a atividade. E quando a gente faz esse casamento, nasce uma atividade adaptada para o nosso aluno com deficiência.
Isso é importante, é um trabalho de equipe. Então, é difícil falar, a responsabilidade é de um ou a responsabilidade é de outro. A responsabilidade pela acessibilidade, se a gente quiser dar nome, né? A responsabilidade pela acessibilidade é o atendimento educacional especializado. Se não está acessível, o atendimento educacional especializado precisa prover recursos para tornar isso acessível, recursos ou estratégias. Agora, se o aluno não está entendendo, não está conseguindo, a atividade está adaptada de um jeito que ele não consegue compreender o que está acontecendo ali, é alguma coisa relacionada ao conteúdo. Talvez o conteúdo seja colocado de uma forma que o aluno não esteja alcançando. Então, por isso que trabalhar de forma separada dificilmente vai dar um bom resultado. É preciso um trabalho em conjunto. O professor da sala de aula regular e o professor do atendimento educacional especializado vão precisar trocar figurinhas, colocar as estratégias, as possibilidades, as formas de adaptar atividades na mesa e ver qual é a forma de adaptar atividade mais faz sentido para aquele conteúdo e para aquele aluno, né? Porque tem formatos de conteúdo que fazem mais sentido serem adaptados de um jeito e formatos de conteúdo que fazem mais sentido serem adaptados de outro jeito. E nem tudo que funciona para um aluno vai funcionar para o outro aluno, né? Eles podem ser gêmeos, terem o mesmo diagnóstico, mas às vezes eles vão aprender de formas diferentes. Por isso que esse trabalho precisa ser em conjunto.